Sejam bem-vindos de regresso ao 4º Congresso das Marcas. Vivemos mais, mas viver mais hoje em dia exige viver melhor. Num tempo de aceleração permanente, saúde mental, bem-estar e longevidade deixaram de ser temas periféricos. São dimensões centrais da sociedade, da economia e da própria competitividade. Vamos agora refletir sobre o valor do tempo, não apenas enquanto duração, mas enquanto expressão de um incontornável desejo de ter uma boa qualidade de vida. Para moderar, chamamos Pedro Pimentel, diretor-geral da Centro Marca, e para a conversa, Gustavo Jesus, responsável da Partners in Neuroscience e médico psiquiatra, e Mónica Chaves, CEO da Brand Key e da consultora Idade Maior. Bom dia a todos. Como veem ali no painel, supostamente a moderação desta conversa caberia ao Vítor Hugo Gonçalves, o CEO da Água de Monchique. O Vítor Hugo teve um problema com uma pessoa de família que está numa situação bastante complicada e não pode vir hoje. O jogador número 9 não pôde jogar, entrou o número 16, que é o suplente que serve para estas coisas. Dizer-vos que a conversa de hoje, na sequência das duas primeiros momentos da manhã, ou principalmente do segundo momento da manhã, diria uma extensão natural do que temos hoje programado. E a ideia hoje era falar de coisas como saúde mental, bem-estar, longevidade, no fundo falar da velocidade do tempo. E a velocidade do tempo é um bocadinho isto, é nós percebermos que a nossa vida está a alterar-se, os nossos padrões enquanto sociedade se estão a alterar. E há dois números que se calhar ajudam bem a perceber o que é que o objetivo desta conversa. O primeiro é que neste momento nós somos o segundo país mais envelhecido da Europa. 45% da nossa população já tem mais de 50 anos. E este número vai tender a agravar-se nas próximas gerações. Mas ao mesmo tempo somos o país dentro da OCDE que tem a taxa de burnout mais elevada da Europa, ou de elevada do universo da OCDE, e somos líderes no consumo de coisas como ansiolíticos e antidepressivos. Não é exatamente aquele top onde nós gostaríamos de estar. Por isso, a conversa de hoje, como já foi apresentado, temos a Mónica Chaves. A Mónica Chaves é responsável da Brand Key, responsável da Idade Maior, uma consultora muito vocacionada para os temas da longevidade. Gustavo Jesus está hoje ligado a uma instituição chamada, tenho que ler para não me enganar no nome, Partners in Neuroscience. É um psiquiatra com especialização nesta área. E seguramente vamos ter aqui um bocadinho de conversa interessante e agradável. Se calhar ia começar mesmo pelo Gustavo. E a pergunta é muito simples, é se com esta aceleração, que já hoje, durante a parte da manhã, fomos aqui falando, se estamos a sentir que as pessoas estão a reagir, do ponto de vista de saúde mental, estão a reagir bem, se estamos a assistir a uma evolução que é positiva, ou se ao contrário, esta pressão adicional está a introduzir novos focos e tornar um bocadinho a questão da saúde mental muito mais premente nas organizações. Bem, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite para estar aqui nesta mesa e, de certa forma, acredito que para as pessoas que aqui estão é um bocadinho inusitado ter um psiquiatra no painel. Portanto, não acreditem quando vos dizem que o psiquiatra é o médico dos malucos, porque isso não é verdade. E, de facto, só para se perceber a minha presença aqui, eu sou psiquiatra e também, no fundo, tenho-me dedicado à consultoria organizacional, do ponto de vista do stress, da gestão do stress, da formação de lideranças, etc. Agora, para responder diretamente à sua pergunta, a resposta é está a ir mal. Ou seja, a sua pergunta foi como é que estão a reagir as pessoas. Eu diria que as pessoas estão a reagir mal. Isto é bastante fácil de documentar, porque existem estatísticas internacionais sobre a prevalência das doenças mentais, não é verdade? Nós, só muito rapidamente, há dois tipos de doenças mentais, aquelas doenças mentais mais graves, em que a pessoa vai ao psiquiatra garantidamente, como a esquizofrenia, a doença bipolar, que são doenças raras, mas graves, e que não têm nada a ver, ou que têm muito pouco a ver com o stress ambiental, e depois as doenças mentais comuns, nos quais se incluem a depressão e a ansiedade, que são muito comuns e que têm um grande componente, eu diria 50% a 60%, de stress ambiental. Portanto, o stress ambiental aí exerce um impacto muito importante. Como, de facto, nós estamos num ambiente de grande velocidade, para fazer aqui referência ao nome do evento, essa velocidade, na verdade,
por vezes não é possível de ter adaptação do ponto de vista das pessoas, porque nós, apesar de vivermos num ambiente progressivamente digital e rápido, nós continuamos a ser pessoas analógicas. Ou seja, fala-se muito, aliás, hoje da inteligência artificial e de como é que isso vai fazer evoluir a espécie humana, e só para vocês perceberem, não vai fazer evoluir de maneira nenhuma, porque a evolução da espécie humana, como aliás todas as espécies, acontece através de seleção natural. Coisa que acontece de geração em geração. Ora, isto é muito mais rápido que uma geração, o que está a acontecer no nosso ambiente. E, portanto, nós não temos, de facto, a capacidade de nos adaptarmos como mecanismos de seleção natural e, portanto, aquilo que fazemos é adaptarmos no imediato à grande velocidade e ao grande stress em que vivemos. O número de pessoas em todo o mundo com depressão e ansiedade está a aumentar, década após década. Portanto, e saiu este ano mesmo uma nova publicação da Organização Mundial de Saúde que mostra que atingimos um novo pico da prevalência de depressão e ansiedade no mundo. Devo dizer que Portugal não está, como aliás nunca, nos tops pelas melhores razões. Portugal é o país número um do mundo em termos de perturbações de ansiedade e é o número 3 em termos de perturbações depressivas. Isto resulta do facto temos um ambiente altamente estressante e nós não nos estamos a conseguir adaptar. E, claro, parte disso tem a ver com o nosso trabalho. O trabalho é muito importante, é uma grande parte da nossa vida e a forma como trabalhamos e como gerimos o stress de trabalho vai impactar na forma como o nosso stress global, no fundo, se transforma em saúde mental, em bem-estar ou em doença mental e mal-estar. E sobre as organizações, já agora, já vi pelo jogar que o Pedro fez, que me vai mandar calar, deixe-me dizer-lhe isto. Mesmo quando não há doença mental, há uma coisa chamada burnout, que toda a gente fala aqui, e eu devo dizer que, certamente, há aqui muita gente que já está farta de ouvir falar em burnout, e acha mesmo, agora tudo é burnout. E, de certa maneira, as pessoas têm razão, porque nesta era também das redes sociais, a forma como as pessoas comunicam sobre estes tópicos é um bocadinho infantilizante, e é um bocadinho desvalorizadora dos verdadeiros problemas, porque toda a gente, no fundo, nas redes sociais, apresenta-se como estando em burnout e come umas panquecas de chia e deixa de estar em burnout. E isto não funciona assim. Agora, é importante reconhecer que Portugal é o país da OCDE em que há maior risco de desenvolver burnout. Portanto, isto tem a ver com horas de trabalho, produtividade, a forma como o trabalho é gerenciado e como as equipas se gerem. Portanto, para esta plateia, e uma vez que o Pedro me vai mandar calar, queria só dizer que este momento de grande prevalência de stress psicológico, grande prevalência de doença mental comum, é uma oportunidade para as organizações, de 2 pontos de vista. Primeiro, olhando aqui para o lado mais capitalista da nossa plateia e de mim próprio, é uma oportunidade para as marcas desenvolverem produtos e estratégias de divulgação dirigidas a este tipo de população e às faixas populacionais em que isto acontece mais. E segundo, uma oportunidade para as organizações refletirem internamente que modificações podem e devem fazer para mitigar estes fatores de stress, porque já agora, e como é muito importante que as coisas custem dinheiro, também tenham um return on investment, está mais do que estudado que melhores níveis de bem-estar e de saúde mental resultam em melhor produtividade e são ganhos financeiros, não são apenas ganhos em saúde. Portanto, nesta conversa do deve e do haver, é importante que se invista internamente nestas temáticas também. Mónica, usando um caso pessoal relativamente simples, que tenho sempre isto na cabeça, eu tenho, felizmente, pais ainda vivos, e o meu pai faz 88 anos este ano. E quando o meu pai começou a trabalhar, há muitos anos, existiam 4,8 pessoas a trabalhar por cada pessoa reformada. Ao dia de hoje existem 1,8 pessoas a trabalhar por cada pessoa reformada e temos uma previsão de que esse número vai diminuir. Por isso, a economia da longevidade tem estes dois lados, não é? O lado das pessoas que vivem mais, têm mais capacidade, mais rendimento, muitas vezes, maior capacidade em termos económicos, mas também um lado de uma sociedade que está a envelhecer e que tem um custo cada vez mais complexo. Como é que a economia da longevidade, não só do ponto de vista das marcas, logicamente, mas também do ponto de vista da sociedade, como é que este equilíbrio se consegue fazer? Bom, antes de mais, obrigada à Centro Marca, que apoia sempre a nossa Conferência Idade Maior, e ao Pedro Pimentel, que é um apaixonado por este tema da longevidade, e também por ter tido a criatividade de juntar um psiquiatra e uma marketeer, porque eu acho que faz todo o sentido. Na realidade, temos aqui um grande denominador comum, que são as pessoas. As pessoas estão aqui no centro de tudo e o que está na gênese do marketing é exatamente compreender a fundo essas mesmas pessoas, pessoas reais. E as marcas que melhor as compreenderem serão as marcas mais pertinentes.
Aliás, as marcas são um agente económico, sem dúvida, mas também um ator social e têm influência na vida das pessoas. Portanto, acho que faz todo o sentido. Respondendo à sua pergunta, antes de mais, Pedro, gostaria só de distinguir aqui duas palavras, envelhecimento e longevidade. O envelhecimento remete para a decadência, para a descapacitação progressiva e que não tem problema nenhum porque faz parte das vidas humanas. Aliás, não envelhecer, a outra opção é sempre pior. A longevidade trata exatamente de potencial e a economia da longevidade não é uma economia para velhos, é uma economia desenhada para vidas longevas e é uma oportunidade enorme. Eu acho que a grande alteração, a grande mudança no consumidor é exatamente esta alteração demográfica que vem alterar tudo. Como o Pedro referiu, 45% da população já tem mais de 50 anos, os jovens ativos vão ser cada vez menos, por isso a nossa pirâmide está, de facto, completamente a inverter-se, a paisagem vai ser dominada por pessoas mais velhas. Aliás, a moda em 2022 era de 43, 44 anos, moda, e em 2050 vai ser de 74. Portanto, significa que vamos à rua, vamos ao supermercado, vamos onde for, e grande parte das pessoas que vamos ver tem essa idade. Temos uma esperança média de vida sempre a aumentar, neste momento está em 81,4 anos, e por isso isto demonstra o poder só em termos quantitativos desta população. Mas também em termos de consumo, para termos uma noção, 59% dos consumos domésticos são feitos por pessoas com mais de 50 anos. Isto diz tudo. Diz principalmente que este tema não é só para fraldas ou para aparelhos auditivos, é transversal a todas as indústrias, todos os setores e todas as disciplinas, porque o nosso Idade Maior, o projeto Idade Maior, começou por um produto de marketing, mas hoje em dia já os RH, exatamente estudamos a intergeracionalidade no trabalho, sustentabilidade, por causa da inclusão social. Fala-se muito em sexismo e racismo, mas muito pouco em idadismo, que é um preconceito que as pessoas normalmente associam à incapacidade das pessoas, pela sua ordem cronológica, não poderem cumprir determinada função. Portanto, e mais, se a economia da longevidade fosse um país, era o terceiro depois da China e dos Estados Unidos. Portanto, acho que está tudo dito, é inevitável se estudar a fundo esta população. Já agora, só para acrescentar, população essa que em termos qualitativos também não tem nada a ver com as mesmas idades de 50, 60, 70 anos, de há 10, 20 e 30 anos atrás, porque são ativos, tecnológicos, contrariamente a mais um preconceito que muitas pessoas pensam, exigentes, fiéis às marcas, gostam de ser sustentáveis, de não desperdiçar e, portanto, digamos que isto vai mudar tudo, e incluindo o mercado e o consumo. Gustavo, pegando um bocadinho neste ponto e jogando os dois lados da equação, hoje muitas pessoas, até por uma questão de formação académica, começam a trabalhar mais tarde, não é? Têm vidas que se prolongam, profissionais que se prolongam mais tempo. Vinha a notícia esta semana no jornal, não é? Mais a idade da reforma agravou-se de mais um mês, e quando nós falamos destes temas há sempre duas imagens, tipo memes que nós vemos, não é? Uma pessoa que se diz aos 68 anos tu és velho, e a pessoa diz tu és maluco, não és nada velho, tu és uma pessoa nova, mas ao mesmo tempo quando se dá esta ideia do aumento da idade de reforma, há logo a ideia do andarilho e da pessoa que vai ficar a trabalhar até morrer. A questão prática é, quando nós vemos hoje um jovem, 20, 30, 30 e tal anos, que entra hoje numa vida profissional, sabe que vai ter uma vida mais longa, este jogo entre vida pessoal, vida profissional, como é que hoje, e já estou numa fase diferente, sinto, se calhar é um bocadinho uma visão algo trucidada, um bocadinho enviesada, que as pessoas hoje têm uma visão bastante diferente daquela que nós tínhamos quando eu comecei a trabalhar há 30 anos atrás. Como é que vocês veem hoje disto do ponto de vista, não da psicologia fofinha ou da psiquiatria fofinha, mas daquilo que é a vida real e das organizações? São pessoas que hoje encaram de forma muito diferente o mundo do trabalho?
Antes de responder a essa pergunta, vou fazer 2 pontos. Primeiro, achava que me ia dizer como é que vocês, os jovens, veem isso hoje? E estava contente, mas depois percebi que era como psiquiatra. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, achei graça quando o Pedro referiu a idade da reforma e o aumento da idade da reforma e usou a seguinte expressão. Ainda agora tivemos notícia do agravamento da idade da reforma. O que pressupõe que trabalhar é mau. Não é? O que é, de facto, um preconceito extremamente enraizado da nossa cultura, que vem do século XIX e da época taylorista, em que as organizações eram 90% de pessoas em fábricas e 10% de cabeças pensantes. É importante perceber que a forma de trabalhar mudou radicalmente nas últimas décadas, para não dizer séculos. E a maior parte das pessoas que estão no mercado de trabalho são cabeças pensantes. Claro, umas pensam melhores do que outras, mas isso em todo lado é assim. O que é que isso interessa? Interessa que a forma de organizar o trabalho tem que modificar-se, não é? Ou seja, a forma tem que deixar de ser unidirecional. Isto é importante na forma de gerir as pessoas, não é? Não pode ser unidirecional como era antes. Há que haver feedback, as pessoas procuram saber porque é que estão a fazer aquele trabalho, qual é o objetivo do que estão a fazer, até porque há um termo que é bastante irritante, devo dizer, que é o propósito. É um termo irritante, mas faz algum sentido. E tem evidência científica, porque, efetivamente, se nós tivermos uma noção de propósito da nossa tarefa, nós desempenhamos-la com muito menos stress e com muito mais bem-estar. Mas eu não estou a responder à sua pergunta, porque a sua pergunta era como é que estas diferenças geracionais, no fundo, se traduzem do ponto de vista de eu querer trabalhar mais, menos horas, entre diferentes gerações. E para isso é importante perceber que as gerações que estão neste momento que estão neste momento no ambiente laboral são múltiplas, não é? Nós temos ainda alguns baby boomers a trabalhar, depois temos a geração X, Y, que são os millennials, nos quais eu me incluo, embora eu seja um millennial um bocado velho, mas ainda sou, e depois temos os Gen Z. Agora também começam a entrar no mercado de trabalho, mas ainda muito devagarinho a geração Alpha. Porquê é que isto é importante? Porque entre os baby boomers e a geração Y, que são os millennials, as diferenças sociológicas não foram espetaculares. Foram progressivas, claro. Deixou de haver fax e passou a haver e-mail. Okay. Mas na geração Z, que é a primeira geração que cresceu dentro da tecnologia e cresceu dentro dos algoritmos de redes sociais. Isso faz com que as pessoas destas faixas etárias da geração Z tenham uma visão do mundo completamente diferente. Do mundo e do trabalho. Porque, repare, se eu crescer como estes miúdos que estão agora a entrar no mercado de trabalho, com 10 anos já tinham um smartphone com redes sociais. Felizmente também agora começamos a ficar mais atentos a este problema e a tentar mitigar os riscos associados às redes sociais, que já agora são muitos. Mas os Gen Z já estão lixados porque já está. E o que é que isso significa? Significa que um cérebro que cresce num ambiente rápido, extremamente estimulante, em que eu posso controlar os vídeos e os vídeos duram 15 segundos e se eu não gostar mudo de vídeo e depois tenho 20 likes, 30 likes, 200 likes, isto é altamente captador do meu sistema cerebral da recompensa. E o sistema cerebral da recompensa é o que determina toda a nossa vida. Se nós vamos fazer mais alguma coisa ou menos de alguma coisa, é se nós nos sentimos recompensados por isso. Agora imaginemos que eu cresci a ver vídeos de 15 segundos no TikTok e danças e depois me meto no local de trabalho. É óbvio que o trabalho fica sempre a perder. Porque do ponto de vista de estímulo, o trabalho é lento, o trabalho implica paciência, implica esforço. Portanto, as gerações mais novas são radicalmente diferentes das seguintes. Isto é um aspecto. Mas há um outro aspecto, e portanto poderemos dizer assim, ok, então é um defeito da geração Z. Não necessariamente, porque para já nós temos que nos adaptar à forma como a sociedade evoluiu. E depois temos um outro aspecto, que é, há coisas em que a geração Z tem muita razão, como tender a procurar um work-life balance mais equilibrado. Porque, de facto, por exemplo, quando olhamos aos baby boomers, o que vemos é que as pessoas tinham uma dedicação intensa ao seu trabalho, em termos até de número de horas, etc., mas frequentemente também descuravam a sua vida pessoal e familiar. Normalmente um dos elementos do casal estava mais dedicado à família e outro ao trabalho, coisa que mudou radicalmente. Os Gen Z são muitas vezes os filhos das pessoas que tinham uma dedicação intensa ao trabalho e que dizem, e eu ouço isto em consulta e em consultoria, eu não quero ser aquilo que o meu pai foi, porque eu não quero chegar a casa todos os dias às 11 da noite e ele não tinha relação nenhuma comigo. E eu não quero ser essa pessoa para os meus filhos. Portanto, é natural que essa tendência exista. Além de que, e para pegar outra vez na questão do agravamento da idade da reforma, isto, no fundo, o que é importante é colocar aqui no centro da equação a ideia de que trabalhar é positivo e é potencialmente positivo. Há muitos estudos da Gallup, que vocês conhecem certamente, que mostram que
cerca de 50%, até mais de 50% das pessoas considera que o trabalho tem na sua vida um impacto ou positivo, ou extremamente positivo, ou neutro. Quer dizer que as pessoas que acham que o trabalho tem em si um impacto negativo são a minoria. E é isso que nós temos que perceber, é transformar essa minoria de pessoas em que o impacto do trabalho é negativa num impacto positivo. Porque há vários estudos, e como o Pedro me quer mandar calar outra vez, eu fico só com esta ideia. Há vários estudos de alta qualidade científica que nos mostram que, dadas as boas condições para trabalhar para além da idade da reforma ou é neutro ou é positivo, tanto em termos de saúde mental como em termos de saúde física. Portanto, eu não veria um agravamento da idade da reforma, eu vejo é que as pessoas também vivem muito mais anos, portanto não há nenhuma razão para não trabalharem mais anos, desde que as condições para isso acontecer sejam asseguradas. Mónica, pegando aqui, mas invertendo, estivemos a falar para dentro das nossas casas, não é? Agora, da porta da... Não percebi, desculpa. Estivemos a falar um bocadinho para dentro das casas, como é que as nossas sim, organizações funcionam. Olhando um bocadinho para o exterior, olhando um bocadinho para o mercado, as pessoas que estão aqui na sala, muitas delas têm responsabilidades de colocação de produto no mercado. Quando nós falamos, mais uma vez, entre envelhecimento e longevidade, estamos a falar de questões diferentes, como é que hoje se trabalha a longevidade sem ser de uma forma exclusiva, de uma forma muito mais inclusiva, de uma forma transgeracional? É possível trabalhar não pensando exclusivamente neles, mas também pensando neles? Bom, começando pelo resultado, ou pelo como é que este target que é tão importante a nível económico, vê como é que as marcas estão a falar com eles. Estão muito insatisfeitos, porque mais de metade considera que as marcas falam para os jovens, são obcecadas pelos jovens, ao que eu chamo juventite, quando realmente o poder económico e os números e a demografia demonstram que a maioria está exatamente nos mais velhos. Inclusivamente, não só como consumidores, como muitas vezes hoje em dia, a maior parte, 70%, afirma que ajuda os filhos e os netos. Portanto, nem sempre é só para consumo próprio. Depois, 62% odeia os termos idoso, sénior e terceira idade. Eu outro dia descobri, por ter mais de 55 anos, que a minha designação formal é idosa vulnerável. E por isso, ainda bem que se riem. Portanto, marcas institucionais ou comerciais não estão a saber comunicar devidamente. Mas agora, voltando para dentro, uma das razões de tudo isto é exatamente porque, se nós formos a olhar para a nossa indústria de marketeers, de agências ou de anunciantes, a média etária são de 32 anos. Só de 8 a 10% das pessoas é que têm mais de 50. A maioria tem menos de 40. O que é que acontece? Muitas vezes não têm a sensibilidade para perceber estas pessoas com mais de 50. E há aqui outra coisa, que é a subsegmentação. As pessoas com mais de 50 não podem ser todas postas no mesmo saco e tratadas como uma porção amorfa, porque eu não sou igual aos meus pais, que graças a Deus também ainda estão vivos. E não somos iguais perante a atitude da vida, perante tudo. Portanto, em vidas longas, e já agora, e terminando com o The New Map of Life, eu faço parte do Centro de Longevidade de Stanford, da Universidade de Stanford, que criou a tese do New Map of Life. E o que é isto do New Map of Life? Parte da premissa de que, se 50% dos bebés que nascem hoje vão viver até aos 100 anos, e se as pessoas depois da reforma, muito provavelmente ainda vão viver mais 20, 30, 40 anos, é inevitável que nós redesenhemos e reorganizemos toda a nossa vida nas várias frentes: financeira, cognitiva, de ocupação do tempo. Deixam de trabalhar, ou muitos preferem, aliás, mais uma vez, a maioria prefere continuar a trabalhar, não precisa de ser nos mesmos moldes. Claro. Pode ser em part-time, pode ser noutro projeto. São empreendedores aos 70. Portanto, aliás, agora, para isso é preciso duas variáveis que vão condicionar a qualidade de vida. Porque realmente, nas últimas décadas, trabalhámos para dar mais vida ou mais anos à vida. Como o Pedro diz, no século XXI temos que trabalhar para dar mais vida aos anos. E essas duas condicionantes que acompanham esta lifespan
São a health span e wealth span. Sem essas duas variáveis, este bónus de vida torna-se um castigo, não é? Porque se não temos dinheiro para consumir e se não temos saúde para viver com qualidade, é um castigo. O Vítor Gonçalves tinha preparado este painel e de certeza que é muitíssimo melhor moderador do que ele tem para aqui dezenas de perguntas que eu não vou fazer, que não tenho tempo, mas terminava só com um pedido muito simples, que era o Gustavo, que era a Mónica. Eu vou começar pela Mónica. Até porque se começar por mim tem risco de depois não conseguir calar. Não, eu depois a seguir saio e o Gustavo fica sozinho a falar. Mas sozinho não olhe para isto. Dizer só que o mote deste congresso foi um bocadinho este cruzamento entre percebermos a velocidade da nossa vida, aquilo que é a velocidade que nós precisamos que a nossa vida tivesse. Não sei, fomos nós que o escolhemos, somos um bocadinho juiz em causa própria, não sei se é um modo feliz, mas penso que sim. Pergunta, Mónica, hoje, para uma população dos tais 32 anos que vive nas nossas organizações e que trabalha e coloca produtos no mercado, se tivéssemos uma coisa para dizer, como é que se readapta esta organização para trabalhar a esta velocidade humana? Como é que esta velocidade humana pode ter uma expressão prática? Precisamos de trabalhar melhor e se calhar menos tempo? Precisamos estar mais focados? O que é que lhe vem assim a primeira nota que vem à cabeça? Bom, mais uma vez, temos que dar qualidade a estes anos extra de vida, mas eu diria que, primeiro, tem que haver mais literacia sobre a vida. Só 30% das pessoas é que preparam a reforma. Falámos no painel anterior de literacia financeira. E, efetivamente, ainda bem, há imensas iniciativas, mas há muito pouca gente a pensar que se calhar vai ter que trabalhar para ter bifes de peru no prato aos 90 anos ou ter dinheiro para ir à farmácia comprar remédios. Depois, a questão do idadismo. A Organização Mundial de Saúde assume que o idadismo faz mal à autoestima e à saúde mental. E pronto, eu penso que se isto tudo for mudado dentro da nossa sociedade, dentro dos mercados, e as marcas têm poder de narrativa e poder de transmitir esta mensagem. Gustavo, apelando ao sentido de urgência, de síntese, como é que é o nosso relógio, como é que ele tem que funcionar? Qual é o relógio, qual é a velocidade a que o nosso relógio tem que funcionar? Eu acho que se calhar as coisas resumem-se à ideia de stress e resiliência ao stress ou como lidar com o stress, porque é importante que se perceba que o stress não é negativo necessariamente, ou seja, nós todos temos momentos de stress. O stress é importante porque melhora até o nosso desempenho, não é? Se nós não tivermos stress nenhum, o nosso desempenho baixa. Se tivermos algum stress, isso melhora a nossa capacidade de fazer. Porquê? Por via da libertação de dopamina no tal sistema da recompensa. Portanto, esse stress não é negativo. Agora, quando o stress é demasiado intenso, demasiado duradouro e começa a ter impacto na nossa saúde física e mental, e os impactos do stress não é só a depressão, é a doença cardiovascular, é cancro, etc., então aí temos que estar atentos. E, como tenho que sintetizar, é importante que estejamos atentos a duas coisas. Coisas que podemos fazer como sociedade, como organizações, no fundo, trabalhar menos horas, trabalhar melhor nessas horas, organizar melhor o trabalho, ter práticas de liderança que motivem uma segurança psicológica nas organizações para que o trabalho seja feito, mas seja bem feito e sem stress associado desnecessário pelas lideranças autocráticas, etc. E depois medidas que todos nós podemos fazer individualmente para resistir mais ao stress. E aí, puxo aqui a brasa à minha sardinha de médico, é muito importante que as pessoas durmam, que é uma coisa muito desvalorizada na sociedade atual, porque há até nas redes sociais aquela ideia da power nap, que é se eu dormir 20 minutos, deixo de ter sono e depois tenho muito tempo para dormir quando morrer. E realmente vai morrer, porque se dormir só 20 minutos por dia. Portanto, dormir bem, dormir um certo número de horas, 7 a 8 horas por dia, fazer exercício físico, isto é altamente desvalorizado. As pessoas todas dizem que é muito bom fazer exercício físico, mas ninguém faz, e as marcas até têm aqui uma oportunidade muito boa, e depois, no fundo, tentar gerir o stress do ponto de vista também das suas relações pessoais, porque apesar de tudo somos organizações, baseamos-nos em números, mas somos pessoas. E as pessoas, o fator mais protetor de todos estes, se a pessoa dormir e fazer exercício físico e comer bem, é ter relações de qualidade, nomeadamente no trabalho. No Covid, aquilo que as pessoas mais se queixavam era da falta da pausa para café, porque na pausa para café alivia-se o stress, conversa-se com o colega que também é nosso amigo. E, a propósito da longevidade, as relações interpessoais são, neste momento, reconhecidas como, cientificamente, bem documentado,
uma das principais formas de prevenir a demência, portanto, a deterioração cognitiva. Mais uma razão para continuar a trabalhar depois da idade da reforma. E, portanto, organizacionalmente e individualmente, fazermos esforços para, no fundo, aumentar a nossa resiliência ao stress e diminuir a necessidade de stress desnecessário, e isso vai melhorar a nossa qualidade de vida. Muito obrigado Pedro, aos dois. eu peço imensas desculpas, vou resumir. Vai resumir o que eu disse? Vou. Quer dizer, estive aqui a difícil. fazer um esforço para ser sintético e agora ainda me dizem que me vão resumir o que eu Vou disse. resumir o que tu Estou feito. disseste, porque há 5 pilares da longevidade. A nutrição, a alimentação, como é óbvio, também é óbvio o exercício físico, mas depois o sono, o propósito, que é uma palavra de facto já muito gasta, mas é as pessoas acordarem de manhã com um propósito de vida, e o togetherness, as relações pessoais e sociais. Não resumi? Depois do resumo, penso que estes momentos trazem-nos também para a discussão as nossas organizações, a forma como nós trabalhamos todos os dias, mas também para quem trabalhamos. Obrigado aos dois e mais uma vez Obrigado. obrigado.